Boa noite a todas e a todos. Gostaria aqui de agradecer em nome do Centro Acadêmico a presença de cada um de vocês, agradecer a presença da doutora Patrícia, agradecer ao convite que a professora Cristina aceitou de participar com a gente aqui, e passo a palavra à professora Cristina para a apresentação da nossa palestrante. Boa noite a todos e a todas. Estamos muito felizes, uma imensa alegria receber aqui a doutora Patrícia Maeda. Espero que venha em outras vezes, agora que conheceu o lugar. Vou fazer só uma breve apresentação. A doutora Patrícia ela é doutoranda em Direito do Trabalho, mestre em Direito do Trabalho pela USP, graduada também pela Faculdade de Direito da USP, em Direito, ex-auditora fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, ex-bolsista do programa Futuros Líderes da América, da Universidade de Quebec, integrante do Grupo Pesquisa, Capital e Trabalho, da USP, atualmente é juíza do trabalho substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, atuando agora em Jundiaí, vice-presidenta da Associação dos Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a MATRA, membro da Associação Juízes pela Democracia e articulista na coluna Sororidade em Pauta, que depois ela vai explicar para vocês o que significa, né, doutora Patrícia? Então, eu passo a palavra à nossa palestrante. Boa noite a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui hoje, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o gentil convite do Centro para participar dessa 60ª Semana Jurídica, puxa vida, com o sugestivo título Direito em Tempos de Cólera. Eu fiquei muito impressionada com esse título, gostei muito. Eu gostaria de agradecer o convite na pessoa, no nome de duas pessoas. Bom, primeiramente, na pessoa da professora Cristina Hoffmann, uma querida amiga lá no programa de pós-graduação da USP, e que, dentre tantas pessoas muito gabaritadas, me indicou. Eu agradeço muito, espero que não se arrependam. Em nome de quem, né, eu agradeço a PUC, né, pelo convite, e cumprimento a todos os professores e amigos presentes e que já passaram por aqui para me cumprimentar essa noite. Estou achando que na PUC só tem pessoas legais, só tem pessoas bacanas. E gostaria também de agradecer ao Centro Acadêmico, 26 de abril, é isso? 16 de abril, é isso mesmo, 16 de abril, na pessoa da aluna Isabela Castro, não sei se ela está aí, mas ela foi muito, enfim, gentil, muito empenhada para fazer com que tudo desse certo para eu estar aqui essa noite. Bom, ao mesmo tempo que estamos vivendo tempos difíceis, especialmente em se tratando de direito do trabalho, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. E isso me faz pensar nos meus tempos de faculdade, lá no Largo de São Francisco, e me traz memórias, enfim, muito saudosas. Bom, logo vocês vão se formar e estarão trabalhando e saberão do que eu estou falando. Eu passei muitos anos longe da academia, né? Eu segui em frente com outros projetos e retornei agora em 2013. Não vou falar quantos anos exatamente eu fiquei longe, tá? Mas para iniciar o programa de mestrado. E é muito bom estar de volta no mundo acadêmico, né? É um lugar que nos permite beber da fonte do saber, né? E nos proporciona um espaço de reflexão. Isso é muito importante. E, bom, com relação ao nosso tema de hoje, ele é muito vasto, né? Falar sobre a reforma trabalhista, enfim, poderíamos passar muitas horas para tratar disso. E, então, eu vou dividir a minha fala, tentar organizar da seguinte forma, né? Primeiro, eu vou querer demonstrar, né, para vocês que a reforma trabalhista não foi um surto desvairado de um governante, porque há
uma lógica que opera por trás dela, e não se trata apenas de uma reforma, né? E em seguida, o que a gente pode pensar e fazer a partir disso? Então, a minha proposta de abordagem não é passar pelos artigos da Lei 13.467, né? Singularmente, né? Tratar do que ela modificou. Para isso, né, cada um poderia simplesmente fazer uma busca na internet. O meu desafio hoje é tratar com vocês, tentar deixar para vocês um pouco mais claro o que está em jogo, né, com essa lei, e provocá-los a uma reflexão. Bom, de início, o golpe de Estado que sofremos em 2016, em si, já representa uma forte violência contra o povo, que, dentre outras violações, foi impedido de participar do debate democrático para a elaboração das leis, não só da reforma trabalhista, mas de várias leis, que vai ter que obedecer. E a gente está falando de um plano de governo que, se apresentasse todas as reformas que estão em trâmite desde 2016 e que estão sendo implementadas, certamente não teria sido escolhido pelo povo. Pode deixar. Será que está aqui? Ele para aqui? Não, né? Acho que não. Acho que foi melhor assim, né? Opa! Então tá. Bom, primeira coisa. Quando a gente fala em reforma, o que vocês pensam, né? Pensa na casa, que a gente vai pegar, vai arrumar, vai fazer um puxadinho, né? Vai colocar alguma coisa mais bonita. E, na verdade, a reforma ele é um termo progressista, né? E o que já começa por aí a complicação. É a apropriação de um termo que é progressista para fazer algo justamente no sentido contrário, né? E, infelizmente, todas as alterações legislativas e as políticas públicas adotadas desde então não trazem em seu bojo uma expectativa de melhoria na condição social da quase totalidade da população brasileira. Ao contrário, muitos já estão sentindo em seus lares os reflexos dessas alterações, de uma maneira muito negativa. E, apesar de se propagar a ideia de que a reforma trabalhista seja necessária para modernizar as relações de trabalho e criar empregos, o que nós temos normatizado pela Lei 13.467 na verdade, a precarização do trabalho. E olha, que é complicado falar em precarização do trabalho no Brasil, porque o próprio direito do trabalho ele é um sonho ainda não concretizado para grande parte da população, né? E apesar de estar sofrendo várias críticas, etc., na verdade, bom, se a gente for pensar, né, CLT, promulgada em 43, exclusivamente para trabalhadores urbanos, né, num país que era essencialmente de produção rural, né? Então, ele já era algo assim pouco abrangente em termos de sociedade, né? E aos poucos o Brasil foi se industrializando, né? E apenas com o advento da Constituição de 1988 é que foi declarada, né, a isonomia de tratamento entre trabalhadores urbanos e rurais. É claro, os trabalhadores rurais foram adquirindo alguns direitos com o tempo, né, mas somente em 88 que foi dada essa igualdade de tratamento. Já com as trabalhadoras domésticas, trabalhadoras e trabalhadores domésticos, isso só se deu mais recentemente, em 2013. Então, e a gente está falando de um percentual muito grande de trabalhadores da nossa sociedade. Então, a gente tinha a CLT, lá em 43, ela foi se expandindo para abranger rurais e domésticos. Ocorre que, ao mesmo tempo em que a gente tinha essa tendência de generalizar, né, uma normatização das relações de trabalho,
que eram, na verdade, um clamor social, ao mesmo tempo que isso se propagava, houve um movimento no sentido contrário, desde do próprio período de redemocratização no governo Collor. Então, o nosso discurso da atual reforma trabalhista, que fala em modernidade, flexibilização, combate ao emprego, melhoria de competitividade no cenário global, é a mesma ideologia neoliberal que tomou força no Brasil nos anos 90. Não tem novidade. E ela trazia consigo essas propagandas de modernidade e flexibilização como fundamento para, aspas, repensar o direito do trabalho. O que, no concreto, significava destruir a ideia de proteção do trabalhador como se fosse algo necessário ou mesmo inevitável para o aumento de produtividade e competitividade no cenário global. Nesse momento, lá em 90, o direito do trabalho passou a ser visto, na verdade, passou a ser propagado como entrave à lógica do mercado mundial e vem sofrendo ataques desde então. E isso se reflete nas relações de trabalho, de modo que a gente tem verificado uma reestruturação produtiva com uma forte tendência à precarização do emprego e das condições de trabalho. Por que eu faço essa distinção? Porque, a rigor, precarização do trabalho é um termo impreciso. Então, quando eu falo de precarização do emprego, eu quero dizer o seguinte, que essas reestruturações de flexibilização, elas tentam afastar o trabalhador do seu empregador, desvirtuando aquela contratação que a gente conhece, a contratação ordinária, com a introdução de intermediários. Então, por exemplo, é o caso de terceirização, quarteirização, subcontratação. E uma outra forma de precarização do contrato, precarização do emprego, é celebrar o contrato, que normalmente é por prazo indeterminado, fazê-lo por prazo determinado, ou ainda um contrato temporário em atividades que sejam permanentes da empresa. Por outro lado, as condições, se o contrato de trabalho ele pode ser precarizado, dentro de um contrato de trabalho comum, as condições de trabalho podem ser precarizadas também. Como? Com a redução dos direitos sociais, pela normalização da prorrogação da jornada, pela intensificação do ritmo de trabalho. É a ideia de se extirpar os tempos mortos, né? Então, é a ideia que está por trás do próprio processo judicial eletrônico, PJE, está por trás do contrato de trabalho intermitente, do fenômeno da uberização e do trabalhador multifuncional. Pela densificação do trabalho. Como se dá a densificação do trabalho? Com a imposição de metas, né? E métodos de avaliação industrial. Então, no Brasil, todas essas condições precarizadas, somadas com a falta de proteção contra a dispensa arbitrária e ameaça constante de desemprego, nos dá um cenário muito propício a um outro mal, que é o assédio moral. E tudo isso prejudica a cooperação entre trabalhadores e a sua mobilização como classe social. Bom, nesse contexto, qual o significado de lei? Né? A lei, se a gente for pensar lá naqueles estudos que a gente faz lá no primeiro ano, qual que era a ideia? Né? A ideia de legalidade estava muito relacionada a limitar os poderes do Estado. Né? Depois, a lei se revestiu de uma outra forma para promover direitos. Hoje, qual o significado de lei? A lei, hoje, instrumentalizada pelo Estado neoliberal, ela
serve para quê? Para assegurar o poder quase ilimitado do capital. Vou tentar demonstrar por quê. Bom, então, qual o primeiro princípio que é atingido pela Lei 13.467? É o princípio democrático. Por mais que se busque negar isso, há sim um déficit democrático na elaboração dessa lei. O povo foi impedido de acompanhar as votações, e essa lei que chegou a ser votada, colocada em pauta de madrugada, para que as pessoas não acompanhassem o que estava sendo discutido. Além disso, não sei se vocês, enfim, têm ido ao Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional é a casa do povo. E eu fui lá logo que eu tomei posse como auditora fiscal, e fiquei lá acho que por um mês em Brasília. E a gente ia lá no Congresso e era muito tranquilo, tinha pessoas de todas as classes, tinha até crianças, né, caciques, né, tinha o povo indígena representado lá nos corredores. Enfim, esse era a cara do Congresso Nacional. Hoje ele está fortemente, está com forte aparato policial e assim, para você entrar no Congresso, você tem que passar por várias revistas, vários guichês, etc. Ou seja, casa do povo realmente não é. Bom, então, o déficit democrático. Não sei se vocês acompanharam, mas o projeto de lei, né, que deu início à chamada reforma trabalhista foi proposto nas vésperas do recesso legislativo, em 23 de dezembro de 2016, e continha a alteração de 7 dispositivos. Depois de 4 meses, ninguém consegue explicar exatamente onde aconteceu isso, como, por quem, né? Esse projeto abarcava a alteração de mais de 200 dispositivos, representando uma inversão principiológica do direito do trabalho, com dispositivos frontalmente contra a classe trabalhadora, sem uma ampla discussão na sociedade. Não é democrático, mas quer parecer que é. Então, foram realizadas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, diversas audiências públicas, com representantes de associações de juízes, advogados, promotores, centrais sindicais, sindicatos, enfim, diversos atores sociais, que se empenharam em mostrar para os parlamentares o quanto seria prejudicial aquela lei para a sociedade brasileira. Mas a mera realização dessas audiências não torna esse processo legislativo democrático. Por quê? Embora muito tenha sido pessoas de muito gabarito, enfim, muito preparadas, tenham falado lá nessas audiências públicas, fato é que praticamente nenhum apelo para uma melhor reflexão sobre essa reforma foi levado em consideração. Ao contrário, a cada audiência pública se revelava um caráter em que se revelava esse caráter precarizante da reforma, acelerava-se o processo legislativo, dando a entender de que gostariam de evitar a tomada de consciência por parte de cidadãs e cidadãos brasileiros que acompanhavam as notícias sem entender o que estava em jogo. Ainda assim, muitos de nós não nos omitimos. Buscamos dar publicidade ao movimento de destruição de direitos que corria desenfreadamente. E onde houve espaço para falarmos sobre a reforma trabalhista, colocamos esse assunto em pauta. Lutamos o bom combate e, por hora, perdemos. É triste, é triste. Mas eu digo por hora, porque a história não é uma foto, é um filme, né? E ele ainda não acabou. E nas palavras de Althusser, não sei se, enfim, vocês estão
familiarizados com esse autor. Nas palavras de Althusser, o motor da história é a luta de classes. Então, vamos pensar no que está... porque, vejam, tudo isso não pode acontecer por mera vontade de alguém, nem porque alguém é mau, nem porque... Enfim, essas discussões, elas não cabem. A gente precisa ver isso de uma forma mais ampla, né? E num cenário global, o que a gente acompanha é que há, sim, um movimento de precarização das relações de trabalho, e ela é pautada pela chamada flexibilização, né? Ela é disfarçada com esse nome. E o que significa, na realidade, essa tal flexibilização? Ela é uma inversão semântica do neoliberalismo. Então, a flexibilização, ela significa não tornar algo flexível, mas sim, no caso de direitos trabalhistas, significa reduzir ou destruir direitos. Lembra, no Brasil, a gente tem um modelo de contratação de trabalho, né? É o contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador por prazo indeterminado e com jornada certa, né? E quando tem esse modelo reconhecido por lei, então a gente já reconhece, por garantir direitos por lei, né? A gente já reconhece a desigualdade entre as partes contratantes. E isso é essencial no direito do trabalho, né? Então, a ideia que se propaga é de que a CLT, por reconhecer essa desigualdade, ela limita a liberdade, né? Criando um grupo de trabalhadores protegidos e outro desprovidos de qualquer direito. Como se o contrato fosse livremente negociado, se ele fosse mais flexível, todos poderiam ter acesso a alguma proteção. É isso que vem sendo repetido desde a década de 90. O que não está explícito é que, num contrato que seja totalmente negociado, ele vai, sim, garantir menos direitos ao trabalhador. E isso daí é o que embasa também o discurso, né, de que o contrato de trabalho deve se adaptar às necessidades de cada empregador, cabendo às partes negociarem suas cláusulas, prevalecendo o negociado sobre o legislado. A gente não pode se enganar com esse discurso dessa liberdade, dessa pretensa liberdade. Por quê? Essa liberdade formal não pode ser benéfica ao trabalhador, que é a parte mais fraca no contrato de trabalho. Trata-se de uma contradição insuperável. Como a gente vai justificar com a liberdade algumas alterações, aliás, muitas alterações no ramo de direito em que a principal relação jurídica é pautada pela subordinação? Vocês já tiveram direito do trabalho? O que caracteriza uma relação de emprego? É a subordinação. E dentro de uma relação dentro de uma relação caracterizada pela subordinação, obviamente a liberdade é mitigada, né? Então, na verdade, esse discurso de liberdade formal, assim como da igualdade formal, que é a igualdade jurídica, a igualdade de todos perante a lei, busca, sim, esconder a real necessidade de proteção do hipossuficiente, né? E veja, o direito do trabalho foi o primeiro ramo do direito a reconhecer uma desigualdade entre as partes, né? E agora vem sendo tão criticado. Se muitas pessoas não conseguem se enxergar como trabalhador, todos conseguem se enxergar como consumidor e conseguem entender o conceito de hipossuficiente, né? E isso é negativo? Não é, isso é necessário, né?
Então, a especificidade do direito do trabalho é justamente a desigualdade social e material entre as partes no contrato de trabalho. Afastar ou negar essa desigualdade, bem como supor a igualdade entre as partes e a realização total de liberdade na relação de emprego, significa eliminar essa especificidade e colocar em xeque o próprio direito do trabalho, relegando a um mero braço do direito civil. E, a rigor, se a gente for ver, o direito civil agora, ele acaba sendo até mais protetivo em algumas situações que o próprio direito do trabalho. E isso é uma coisa assim, esse é um dado que revela muito do que está por trás dessa reforma trabalhista, né? E existe aquele argumento, né? Puxa, mas é necessário reformar a CLT para a gente distribuir justiça social, né? Bom, quando a gente fala alguma coisa assim, não dá nem para discutir, né? Porque quem vai ser contra a justiça social? Mas o que está por trás desse argumento, né? Esse argumento ele disfarça, na verdade, que a ideia de reduzir ou extinguir direitos trabalhistas que são universais atinge toda a sociedade. E ao mesmo tempo que atinge toda a sociedade, divide a classe trabalhadora em subclasses. Então, argumentos como usufruir proteção parcial é melhor do que proteção nenhuma, ou é melhor redução de direitos do que o desemprego, na verdade, eles servem para quê? Para naturalizar um movimento de precarização do trabalho, como se não houvesse outro caminho possível. E, por ser inevitável, se torna mais palatável para o trabalhador. Então, a reforma trabalhista trabalha com alguns eixos, né? Criar uma série de contratos especiais. 2, deixar os critérios de jornada de trabalho totalmente aleatórios. Tudo pode. Pode prorrogar, pode reduzir, pode não ter jornada, pode fazer 12 por 36 sem intervalo. Tudo pode, em termos de jornada. E também algumas questões em relação a direitos fundamentais do trabalhador como pessoa humana, né, que é a questão do dano moral. Voltando aqui no meu argumento. Bom, a criação de contratos especiais, como tempo parcial, temporário, terceirizado, trabalho intermitente, o que ele significa? Significa criar pacotes diferenciados de direitos. E isso converge com a opção neoliberal. Por quê? Porque afastando regras gerais, possibilita regras específicas para se adaptar ao mercado. E dizem que esses contratos especiais garantem o mínimo de direitos. Mas quem diz o que está nesse pacote do mínimo? Não foi o trabalhador, né? Então, a reforma trabalhista faz parte desse movimento. Resistimos e perdemos. Independentemente do déficit democrático da reforma, a forma jurídica de que se reveste todo esse movimento neoliberal é fruto da contradição capital versus trabalho. E dá conta de uma agenda, não é uma agenda aleatória, é uma agenda que foi gestada por anos pelo grande capital. Basta consultar os sites da CNI, Confederação Nacional da Indústria, da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, Federação do Comércio, o programa do governo Ponte para o Futuro, para perceber que todos esses programas foram idealizados para o Brasil e seu mercado de trabalho há muito tempo. E para dar uma aura de legalidade a tudo isso, o Estado, como forma política, viabilizou ideias que há algum tempo atrás seriam reputadas inconcebíveis nos debates jurídico-trabalhistas. Mas agora, essas ideias, cristalizadas na forma jurídica,
na forma de lei, faz com que a nossa luta mude de lugar, né? Enfim, passou como lei, vai entrar em vigência no dia 11 ou no dia 13, até existe esse debate, de novembro, né? E, em breve, a questão vai estar nas mãos dos operadores de direito, que vai ser a hora de dar a interpretação a essa lei. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque acredito muito no potencial dos estudantes. E acredito muito no potencial de reflexão no meio acadêmico. E é a partir daqui que nós vamos criar teses, né, e conseguir sobreviver a esse desmanche de direitos trabalhistas que essa reforma representa. Então, qual a primeira coisa que a gente precisa entender, né? É que a gente pode ficar chateado com essa reforma, tal, não quero saber dela, ela é um horror. Mas a gente precisa entender que, a partir do momento que isso, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, a partir do momento que ela foi normatizada, ela ganha um ar de legitimação positivista, né? Então, essa legitimação positivista, para quê? Para práticas que já vinham acontecendo ou já vinham sendo pensadas, né, na nossa sociedade. Isso daí, um exemplo muito claro disso é a própria terceirização. Eu não sei se vocês acompanharam o debate da terceirização. Vamos pensar nela. Bom, primeiro, ela não deveria ser a nossa forma ordinária de contratação. Por quê? Porque nossa forma ordinária é trabalhador, empregado, empregador, né? E na terceirização, o que acontece? Tem um intermediário no meio, né? Apesar dela ser uma forma atípica, ela se disseminou de um jeito tão intenso, mesmo sem lei que a regulamentasse, que todo mundo conhece um terceirizado, né? Alguém aqui nunca viu um terceirizado? Não conhece nenhum terceirizado? Não. Todo mundo conhece terceirizado. Então, a terceirização é uma realidade no Brasil. E se ela tinha necessidade de regulamentação ou não, é um outro debate. Fato é que existia um projeto de lei que foi muito debatido, né, que era o tal do PL 4330. E ele foi debatido no Congresso Nacional, até que, na sua última redação, existia assim, um artigo que era muito positivo se a gente fosse pensar em expansão de direitos. Por quê? Porque previa a responsabilidade solidária do tomador de serviços. O que significava que aquela pessoa que escolhesse contratar por meio da terceirização ia ter que responder pelos créditos trabalhistas devidos ao trabalhador. E, assim, é até difícil de explicar isso para uma criança, porque parece que é uma coisa tão óbvia, né? Mas quando a gente fala em direito, nada é óbvio. Tem que ser tudo posto, né? Tudo positivado. Bom, enfim, com essa norma, que era um ganho, na verdade, nesse debate, um ganho para a classe trabalhadora, o que aconteceu com esse projeto de lei? Ele foi engavetado. Ele estava em trâmite até 2016 e foi engavetado. Para abordar a questão da terceirização, foi ressuscitado um projeto de lei de 98 e foi aprovado às pressas em abril desse ano, que é a Lei 13.425. E agora, a reforma trabalhista, na Lei 13.467, trata de novo da terceirização. Por quê? Né? Se existe uma lei que não tem um ano, tem meses, alguns meses de vida, e trata desse tema. Bom, por quê? Porque nessa correria de aprovar essa lei de 98, ninguém percebeu ninguém percebeu, alguns perceberam, mas isso não foi suficiente, que a terceirização não ia ser ampla e restrita como estavam noticiando nos jornais, porque, na verdade, ainda tinha um requisito de serviços determinados e específicos. E aí perdeu a graça, né? Então, aí veio uma nova regulamentação da terceirização nessa Lei 13.467,
para expandir, para não ter dúvida de que pode terceirizar tudo. Tudo. É isso que está lá. Agora, o problema da terceirização, né? A gente não pode olhar para pensar na terceirização só como um método de gestão, um método de administração, né? Porque a partir do momento que a gente vê só com essas lentes, não é? A lente da administração de empresas, por exemplo, a gente deixa de enxergar a figura do trabalhador, né? E que existe um intermediário, e que esse intermediário é mais uma pessoa, né, mais uma instância que vai se apropriar do fruto do trabalho de uma pessoa. Então, se o capitalismo se funda na exploração do trabalho humano mercantilizado, esse intermediário não afeta a relação de trabalho em sua essência, porque remanescem as partes, empregado, né, e tomador do seu trabalho. Mas aprofunda o grau de exploração, porque porque coloca essa figura do intermediário. Então, as justificativas de melhor produtividade, flexibilidade, redução de custos são apenas eufemismos para dizer que o trabalhador será submetido a piores condições de trabalho, exposto a uma maior probabilidade de acidentes de trabalho, com prorrogação de jornada, intensificação do ritmo de trabalho, salários menores, direitos reduzidos, fragmentação da classe trabalhadora, enfim, para resumir a tragédia, fomentando a concorrência entre os próprios trabalhadores. E isso é tão claro que, se você perguntar para um terceirizado hoje se ele prefere ser contratado diretamente pelo tomador de serviços, vocês vão ver a resposta dele. Bom, se a tragédia é tão grande, por que a reação na sociedade foi tão tímida? Né? Porque nós tivemos manifestações muito eloquentes anteriormente, no sentido de tirar do poder uma presidenta eleita. Por que a reação foi tão tímida agora que estão tirando praticamente todos os direitos dos trabalhadores? Porque isso vem sendo gestado há muito tempo, como eu disse. E a ideia que se passa é que isso é inevitável, que isso vai ser bom, que, na verdade, o direito do trabalho é um entrave à lógica do mercado, e quem detém esse direito começa a ser visto como privilegiado. E ninguém gosta de privilégio. Privilégio é uma coisa negativa, né? Então, todas essas ideias disseminadas há bastante tempo trouxeram como resultado essa apatia de todos. Em torno disso se constrói esse discurso hegemônico de que as mudanças na legislação trabalhista são inevitáveis e que a flexibilização permitirá a criação de postos de trabalho. Mas nós, operadores do direito, não podemos ficar indiferentes a isso. Nós não podemos cair nessas falácias, né? Nós temos por dever constitucional observar o princípio da proteção, que é basilar não só no direito do trabalho, né, mas, em se tratando de relações de trabalho, ele é basilar na conservação da própria sociedade capitalista como um todo, porque senão vai ser a selvageria, né? Diz o artigo 7º da Constituição. Assim, vocês vão ver que eu não trouxe nenhum artigo específico da reforma trabalhista, e é por conta de toda essa minha fala, porque a gente trabalhar com cada artigo neste momento seria aceitar a legitimidade de uma lei que não é legítima, tá? Então, a gente tem que construir argumentos. Bom, primeiro argumento a respeito do direito do trabalho é o artigo 7º da Constituição, que prevê um rol de direitos e diz lá no seu caput: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O direito do trabalho, ele é, na sua essência, um direito progressista. Ele tem
por vocação ampliar direitos e não reduzir, né? E se a gente abrir mão do direito do princípio protetor no direito do trabalho, por que vai existir direito do trabalho? Não se tratará mais de direito do trabalho, mas de um outro tipo de direito, né? Mas nós vamos resistir. Vai dar trabalho fazer essa construção, mas nós faremos. Vocês são muito jovens, então vocês não passaram pela introdução do parágrafo único no artigo 442. Isso se deu lá atrás. Dizia mais ou menos assim, que não poderia existir vínculo de emprego, né, se houvesse a contratação por meio de cooperativa, né? Bom, o que aconteceu a partir de então? O surgimento de uma série de cooperativas fraudulentas, né, que existiam apenas para afastar o vínculo de emprego. E, nessa época, eu era auditora fiscal do trabalho. E, nas diligências que a gente fazia para investigar essas denúncias, a gente via tudo permanecendo como era antes. O trabalhador era subordinado, trabalhava com pessoalidade, recebia salário, não tinha ânimo de ser cooperado, né? Portanto, se tratava de uma cooperativa fraudulenta. Apesar da lei ter tentado, né, dar um outro revestimento a esse tipo de contratação, o contrato de trabalho estava ali. E então, meus caríssimos, o que eu gostaria de deixar de mensagem é o seguinte: os conceitos de empregado e empregador permanecem os mesmos nos artigos 2º e 3º da CLT. E ainda nós temos o artigo 9º, que, para quem não está, habituado, ele diz o seguinte: são nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos nessa consolidação, na presente consolidação. Esse é o artigo 9º da CLT. E ele é essencial na nossa análise a partir de agora, sobre qualquer artigo da reforma trabalhista, né? Outro artigo que é chave para essa construção, artigo 468. Nos contratos individuais do trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Esse artigo também não foi modificado. Tenho até um pouco de receio de falar quais são as minhas ideias, porque qualquer hora pode aparecer uma MP e dizer bem o contrário, mas enfim. E tem uma série de implicações também no processo do trabalho. O processo do trabalho ele é maravilhoso, ele é célere, ele é informal, ele prime pela oralidade, pela simplicidade. É um modelo que antigamente costumava chamar de processinho. Ai, que processinho, né? Mas, na verdade, ele se revelou tão eficiente que muitos dos princípios do processo de trabalho foram abarcados por outros ramos do direito, como o processo civil. Então, o artigo 765. Vocês só vão lembrar disso se for para usá-lo, tá? Não para criticá-lo. O artigo 765 diz o seguinte: os juízes e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, ainda é uma grande arma contra o processo rocambólico que estão querendo inventar para o direito do trabalho, para o processo de trabalho. Enfim, para concluir, minha ideia hoje era trazer alguns termos do debate do que está em jogo, para tentar revelar o que está por trás de uma retórica
é uma retórica, uma falácia, que tenta deixar natural, inofensiva ou até progressista a alteração imposta pela reforma trabalhista. Somente um olhar crítico percebe essas inversões semânticas da ideologia neoliberal. De outro lado, meus amigos, para não deixá-los tão tristes, se a perspectiva é de ameaça aos direitos trabalhistas, vamos lembrar que essa ameaça não é nova. Ela já perdura há muito tempo e sempre é preciso resistir. E mais do que resistir, resistir é importante, mas avançar é o que nos fará um dia menos desiguais e injustos e, quem sabe, um pouco mais dignos. Para encerrar a fala e abrir para os debates, eu só queria deixar aqui uma fala de Rosa Luxemburgo, que é o meu ideal no meu dia a dia, no trabalho. É uma luta por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Muito obrigada. Bom, queria agradecer primeiramente a bela exposição da doutora. E agora abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão. Será que é só esse? Eu acho que passar, se alguém puder passar lá embaixo. Eu não pode deixar. Vamos lá. Só tem esse, será? Por favor. Mas esse tá móvel, acho que melhor esse, né? Mais perto aqui, beleza? O seu tá funcionando bem? Boa noite, professora. Primeiramente, agradecer aqui. Oi. Fala seu nome. Isso. Opa, peraí. Meu nome é Lucas Everton, mas... Estão chamo me Lucas. ouvindo? Aqui, olha aqui. Sim, eu tô te vendo. Isso. Vocês estão me ouvindo? Será que tá funcionando? Tá funcionando, É que eu né? acho que pelo tamanho é difícil de ver, mas só tá me vendo, né? Qual que é o seu nome mesmo? O Everton. O Ederson. Muito Isso. bem, o Ederson. Queria agradecer pela bela exposição ao Centro Acadêmico, pelos palestrantes, a professora Hoffmann e os professores prestigiosos aqui. O professor Juarez me requisitou que ficasse de pé. Então vamos ao que interessa. Ao longo da exposição, a senhora falou quanto ao processo legislativo. E eu queria, antes de fazer a minha pergunta, dar uma introduçãozinha nessa questão, sobre os vícios que tem o processo legislativo dessa lei. Porque essa lei, quando estava na Câmara, ela foi votada uma urgência, que o presidente ficou derrotado, e no dia seguinte ele colocou em votação e aprovou a urgência dessa lei, certo? Então aí a gente já começa a ver as ilegalidades. No Senado Federal, o relatório na CAI, do senador Ricardo Ferraz, que aqui eu faço questão de destacar o partido PSDB, que votou integralmente na reforma. Não foi lido o relatório do senador Ricardo Ferraz e foi dado como lido na CAI. Então, um outro vício também no processo legislativo. Me recordo também na CAI, que a senadora Marta Subsidio, do PMDB, limitou o debate ao meio-dia. Não poderiam os deputados debater na CAS, que é a Comissão de Ações Sociais, após o meio-dia. Então, esses são alguns pontos que eu lembro de ilegalidade na atividade legislativa. Agora, quanto à pergunta, a senhora destacou bem a questão neoliberal. E aqui eu vou deixar uma pergunta à senhora pela sua experiência. Como acabar com essa onda neoliberal que vem atingindo, não só no que tange o direito do trabalho, que vem atingindo todas as áreas do direito? Como acabar com essa onda neoliberal que vem submergindo o Estado social preconizado na Carta da República? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. O Elderson, muito obrigada pela pergunta. Deixa eu só ver uma coisa.
por questão de metodologia, eu respondo a cada pergunta ou vamos esperar a rodada de perguntas e responde uma vez? Pode ser a cada pergunta? Pode ser. Tá. Bom, não sei. Na verdade, assim, eu acho que não tem uma resposta sobre como acabar com uma onda liberal. É uma coisa que, assim, extrapola. Na verdade, é um exercício de força, né? Um exercício de poder. O que eu acho que é muito importante, e já é um caminho, é a gente entender isso. Compreender, porque, na verdade, tudo isso acontece muito ao largo das vidas das pessoas. As pessoas não percebem o que está acontecendo. Então, a gente colocar isso em debate, eu acho que já é alguma coisa. E também não acredito que uma pessoa vai ter uma solução, né? E nem que uma ação vai ser assim, suficiente para tudo. Mas a construção por todos, né? Quanto mais pessoas pensando nisso, eu acho que amplia as possibilidades, né? Mas eu não posso te dar uma resposta contundente. É isso, né? Não tem receita para isso. Até porque é aquela coisa, né? A história é movida pela luta de classes, né? Então não dá para a gente dizer se a gente fizer isso vai chegar nesse ponto. Não sei. São muitos conflitos, muitas contradições. Mas a pergunta é muito boa. Quisera eu ter a resposta. Muito bem. Boa noite, professora, doutora Maeda. Meu nome é Marcos Oliveira. Oi. Estou no 10º período. Desculpa, repete seu nome? É Marcos. Marcos. Pois não, Marcos. Primeiramente, agradecer a todos, a PUC Campinas, aos palestrantes, aos colegas aqui presentes. Professora, eu pesquiso a respeito, né, da precarização do trabalho no setor da educação. Que bom. Como um trabalho de conclusão de curso. E nas pesquisas me deparei com o trabalho de Gaistani, que é um professor também que aborda justamente a questão do precariado como classe. E a professora abordou também... Qual o nome do professor, desculpa? Gaistani. Ah, Gaistani, sim. Uhum. E ele aborda exatamente isso que a professora disse, né, que a respeito da subdivisão de classes. A respeito do conceito que ele tem da divisão de classes, que o precariado é uma nova classe social. Uhum. Sim. E ele aponta um parâmetro interessante. Ele disse que, em seu trabalho, que o grande erro do trabalhador foi se associar ao capital. Se associar ao capital com fundos de pensão. Hoje nós vemos uma cooperativa de bancários, dona de um banco. Uhum. E eu queria saber a respeito do seu ponto de vista a respeito. Eu acho que o professor Gaistani diz um pouco mais, né? Esse daí é um ponto. Olha, eu acho que é meio complicado a gente colocar a culpa na vítima. Sabe? Mesma coisa na questão, sei lá, do estupro, né? Colocar a culpa na mulher, né? Colocar a culpa pela desgraça atual no trabalhador eu acho complicado. Claro, pode ter sido um erro, né? Mas certamente não foi isso que determinou a gente chegar aqui. Até porque eu acho que quando nós, né, pensamos em fazer investimentos ou fazer uma poupança, a gente está movido por um interesse pessoal, né? Enfim, não sei, eu acho complicado pensar nisso. Agora, o estudo desse professor é muito interessante porque a ideia do precariado ele diz respeito àqueles trabalhadores que estão assim quase compondo o exército de reserva, né? Eles têm postos de trabalho muito precários, tem uma redução de direitos muito drástica e isso às vezes não acontece nem por via legislativa, né? E isso no Brasil já se vê, mesmo antes da reforma trabalhista. A gente tem teóricos, o professor Rui Braga, por exemplo, fala também no precariado, né, no Brasil. E, enfim, espero que isso não se expanda
o setor de ensino, né? Porque é muito complicado. Na Inglaterra, bom, enfim, abrindo parênteses, enfim, parece até que eu vim trazer notícia ruim, né? Mas eu estudei no mestrado a versão inglesa, a versão britânica do contrato intermitente, né? O Zero Hour Contract. E lá na Inglaterra, quem faz mais frente a esse tipo de contratação são os sindicatos ligados à educação. É muito interessante, porque eles já estão sentindo o resultado desse tipo de contratação, não só na vida do professor, mas na própria qualidade do ensino. Porque olha que situação complicada, né? Aplicar esse tipo de contrato para os professores. Espero que isso não se expanda dessa forma no Brasil, né? Embora já tenha conhecimento do tal do aplicativo, não sei se você soube, né? Do aplicativo para chamar professor, enfim, uma tristeza, né? Obrigado, professor. Mais alguém? Boa noite a todos. Meu nome é Adilson. E um dos temas que surgiu assim nas conversas que eu tive sobre a reforma trabalhista foi a questão do impedimento, no caso da execução do processo trabalhista, do impedimento das ações de ofício por conta do judiciário. E aí, assim, a execução trabalhista, que eu, no meu humilde ponto de vista, vejo como bem eficiente, se você limita esses atos de ofício, você, de certa forma, limita a eficiência dela também. E aí, doutora, a senhora trouxe o artigo 765, falando da possibilidade de ainda, eu entendi assim, como uma forma de ainda praticar esses atos. Como que a senhora vê isso? A questão da execução, você vê, né? Antes de dar sua resposta, se você conversa com um advogado japonês e fala: como funciona o processo de execução no Japão? Ele: processo de execução? O que é isso? Ué, quando você tem uma sentença e a pessoa não cumpre, você tem que iniciar um processo de execução. Mas alguém não cumpre uma sentença no Brasil? A gente precisa lembrar disso, né? Sentença precisa ser cumprida, né? E a CLT era muito imbuída de dar efetividade, né, às decisões judiciais. Obviamente que essa era uma característica que era muito importante, por isso foi uma das características atacadas pela reforma. Eu vejo isso da seguinte maneira: a gente vai ter que construir uma resposta, porque de que vale existir um ramo do judiciário que tenha a especificidade do direito do trabalho, que é da desigualdade entre os contratantes, e que muitas vezes essa desigualdade se reflete no próprio processo, nas condições, né, no próprio processo, na desigualdade de armas, né? Falamos tanto em paridade de armas, na desigualdade de armas. E aí algo que funciona para dar efetividade a gente retira. Calma, a gente vai ter que construir. Eu não vou dar a resposta porque eu ainda estou pensando nela. Mas o 765 é um coringa, assim. É um coringa, assim. Mas, bom, eu posso dizer que por parte da magistratura do trabalho, é lógico, eu não estou dizendo que há um posicionamento unitário sobre a reforma trabalhista, né? Há um grande debate no judiciário sobre a reforma, e esse debate é importante, que tenha vozes dissonantes, né? Mas eu acho que a partir disso, né, dessas discussões, a gente vai conseguir construir modos de lidar, né? Então, no Tribunal da 15ª Região, com sede aqui em Campinas, nós estamos realizando um grande simpósio com quase 200 magistrados,
discutindo a reforma trabalhista, né? Vamos ver no que vai dar. Não posso te dar resposta ainda, mas eu te digo que a primeira instância é muito ligada à efetividade de suas decisões, ou das decisões que vêm de cima, enfim, reformadas ou não. Então, a gente vai construir alguma coisa nesse sentido. Ainda que muitos apliquem o dispositivo, né, e deixe por conta apenas das partes, né, eu acho que a gente vai ter que aguardar um pouco para ver como vai funcionar isso, tá, Dilson? Muito obrigada pela pergunta, e é uma pergunta muito importante. Muito obrigado. Olá, boa noite, doutora, todos os colegas. Bateu agora aqui na minha cabeça uma questão. Como o colega mencionou, sobre todos os vícios do processo legislativo, e agora a senhora respondendo outra pergunta, que a gente percebe que tem que essa lei fere os princípios constitucionais, que é a lei maior, como que o judiciário, os magistrados, pensam a respeito de uma ação direta de inconstitucionalidade dessa lei e uma não aplicação dessa lei? Tem alguma coisa que... Qual o seu nome? Larissa. Larissa. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Obrigada. Na verdade, já existe uma ação direta de inconstitucionalidade sobre questões pontuais da lei. Sobretudo a questão de acesso à justiça. Já está em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Agora, o que eu tenho, assim, eu não posso dizer como judiciário como um todo, minha opinião do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, eu posso dizer o seguinte, que estamos num momento em que os direitos sociais eles não têm tido uma compreensão muito abrangente nos órgãos de cúpula do judiciário, né? Então, enquanto houve uma época em que o movimento era de expansão, né, de ampliação, enfim, de efetividade desses direitos, eu não vejo esse movimento na atualidade. Então, eu não sei o quanto é viável discutirmos de pronto, né, essas questões no Supremo, se não deve haver primeiro um grande debate na primeira instância, né, nos tribunais, né, depois de uma ampla reflexão, né, trazidos vários argumentos, levar essa questão para então dizermos, né, não sei, tá? Meu nome é Renan, boa noite. Uma dúvida que surge com a reforma também é a questão da sucumbência pelo reclamante, né? É uma dúvida que já participei de alguns encontros que o reclamante, na visão da senhora, né, hoje você está no tribunal, né? Mas se fosse uma decisão monocrática, o reclamante ele vai ser sucumbente no pedido ou ele vai ser sucumbente no pedido liquidado? E isso também vai ajudar alguns advogados que trabalham em escritório, e alguns advogados hoje, eles, para amoldar o rito, incluem lá um dano moral um pouco alto para entrar naquele rito. Hoje eles vão ter que se policiar quanto a isso, né? O reclamante, na liquidação, vai ter que liquidar seus pedidos de área inicial, como algum rito já pede. Ele vai ser sucumbente no pedido ou ele vai ser sucumbente no valor que ele pediu? Qual o seu nome? Renan. Renan. Bom, Renan, primeira coisa, eu sou juíza substituta. Eu atuo em Jundiaí, na 4ª Vara de Jundiaí, então não estou no tribunal, né? E eu gosto muito de trabalhar na vara, porque aí a gente vê o rosto do trabalhador, né? O rosto do empregador é diferente. Gosto muito do meu trabalho. Quanto à sua pergunta, eu posso dizer o seguinte,
que há todos os tipos de entendimento. Pelo que eu tenho conversado com os colegas, porque, na verdade, nós não decidimos sobre isso ainda, né? Muito embora eu já tenha visto até pedidos baseados na 13.467, o fato é que ela não entrou em vigor ainda. Né? Não, o pior é quando vem embargos de declaração sobre isso. Enfim, vai ter todo tipo de interpretação. Isso daí é altamente controvertido. Aliás, eu acho que dentro daquela ADIM, uma das discussões é sobre a sucumbência, né? Eu acho que a questão que foi levada para o STF é uma questão muito importante. E eu acho que ela precisa ser, enfim, enfrentada de pronto, porque, na verdade, ela diz respeito a incisos do artigo 5º, diretamente, frontalmente, né? Se resolverem por lá, ótimo. Agora, tem um movimento muito forte de aplicar da pior forma possível a regra de sucumbência. Não vou, enfim, tentar florear. Existe, sim. Agora, convenhamos, né? A estratégia de colocar um pedido com valor inflacionado para escolher rito é uma coisa muito complicada, né? É uma coisa muito complicada. Então, bom, mas no meu entender, isso não justifica uma lei que, enfim, trate da questão da sucumbência dessa forma. O que eu acho é que casos pontuais precisam ser tratados pontualmente. Mas essa prática eu conheço e eu acho que ela é problemática. Tá? E aí acaba servindo como justificativa para uma questão que é tão delicada, né? Imagina, o trabalhador nem tem como se manter, né? Pleiteia direitos que deveriam já ter sido pagos e corre o risco de sucumbência. É muito complicado, muito complicado. Obrigada. Boa noite, professora. Gostaria de agradecer pela palestra, muito boa. Minha pergunta é um pouco mais dogmática. No artigo 611b da reforma, no inciso 17, ele elenca que entre... eu vou achar o... Mas pode falar. Tá. Entre os direitos que serão submetidos à negociação coletiva ou individual, o 611A elenca vários deles, e no inciso 17 ele fala que normas de higiene e segurança do trabalho não poderão ser alteradas por negociação coletiva ou individual, como seja. Uhum. Já no parágrafo único desse mesmo artigo, ele fala que duração da jornada de trabalho e intervalos não constituem normas de higiene e segurança do trabalho. Na visão de magistrado da doutora, como veria essa questão? É um choque entre o próprio dispositivo. Ele exclui algo que sempre foi considerado, que é a doutrina, e considera como algo que é norma de higiene e segurança do trabalho. Um mero excludente legal seria impeditivo para a consideração disso, tendo em vista que a reforma ela estende de sobremaneira a jornada de trabalho, reduz intervalo e tudo mais? Pois é, boa pergunta. Olha, eu vou te dizer, enfim, a minha opinião, né? Eu não represento aqui, enfim, o Poder Judiciário, mas para mim isso daqui é frontalmente inconstitucional. E assim, essa lei, assim, para o bem ou para o mal, ela é muito atécnica. É como se fossem pensados diversos dispositivos que desagradam, né, e fossem repensados e modelados para satisfazer a anseios do capital. Só que nessa gana toda de aproveitar o momento e fazer tudo que sempre sonhou, aparecem aberrações jurídicas, para o bem e para o mal.
assim, aberrações jurídicas que nos deixam estarrecidos. Estarrecidas e estarrecidos. Por outro lado, eu acho que abrem as nossas possibilidades de afastar dispositivos, porque, né, não dá. Né? Então, me parece que você já passou pelo texto da lei, você vai perceber uma série de dispositivos que são diametralmente opostos a súmulas. Ou seja, eu não consigo vencer no judiciário minha tese, então eu vou mudar a lei. É quase assim, né? Eu sou dono da bola, ninguém brinca mais. Pego a bola e vou embora. Né? É um exercício de poder. Né? Enfim. Essa incongruência, ela tem sido muito debatida. Muito debatida. E, assim, eu acho muito bom que vocês estejam enxergando isso. Porque, veja, de que adianta o judiciário ter várias ideias, várias teses, posicionamentos muito interessantes, se eles não são provocados pelas advogadas e pelos advogados. Né? Então, todos precisamos pensar, todos precisamos estudar. Obrigada. E eu estou muito contente com essas perguntas, viu? Puxa vida, estou realmente admirada. Boa noite, meu nome é Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra. Minha dúvida é um pouquinho mais zetética. Eu gostei bastante da questão da problemática que você levantou. Eu, pelo menos, eu tenho a visão que o distanciamento da figura do empregador e do empregado, a descaracterização da figura da subordinação e tudo mais, ela vem bem nesse movimento que a senhora acabou citando, de precarização dos direitos sociais e culturais, né? Porque a partir do momento que o empregado não se vê mais como empregado, eu acredito que ele não se vê mais portador de um direito de cunho coletivo, e sim individual. Uhum. A minha dúvida é, o enfrentamento a todas essas reformas e todas essas precarizações, ele tem sido debatido somente no âmbito do Poder Judiciário? Vocês têm tentado dialogar com categorias da sociedade? E talvez o Judiciário assumir isso, vai aguardar o movimento dessas categorias da sociedade para assumir uma postura mais agressiva, por exemplo, perante o STF, com a esperança de que as teses vinguem. É isso. Muito obrigado. Poxa, Lucas, eu que agradeço a sua pergunta. Olha, sim, eu concordo totalmente com você, e existe mesmo esse problema da subjetividade do trabalhador. Porque o que se difunde? Né? A ideia do empreendedorismo, do microempreendedor. Seja empreendedor de você mesmo. Não é? E aí a pessoa deixa de se reconhecer como trabalhador. Né? E isso daí, em termos societais, é muito grave. E eu acho que isso também explica a desmobilização atual. Né? Agora, não consigo te dizer que todo judiciário está comprometido em debater com a sociedade. Posso dizer que existe uma parcela do judiciário que sim, que está aberta. E, assim, todo lugar que eu, pessoalmente, pude, né, tratar desses temas, eu fui. A custo, assim, a um custo pessoal relativamente grande, porque sem prejuízo das outras frentes, né? E é isso que me traz aqui hoje. Não posso dizer que todos estão, aliás, muitos sequer se deram conta do que está acontecendo. Entendeu? Enfim, mas há uma parcela do judiciário que tem muito interesse, sim, em debater com a sociedade e construir um pensamento coletivo, em que se permita ouvir os setores da sociedade, enfim, um exercício de democracia mesmo, né? Muito embora nós não sejamos o executivo, né, que seria o principal ator no Estado democrático, né, porque ele executa,
Eu acho que o judiciário ele precisa se aproximar da sociedade para compreendê-la e julgar melhor, né? Obrigada. Mais alguém? Agradecer pela exposição. Minha dúvida envolve um pouco das súmulas e das interpretações que os tribunais vão dar à nova lei. Tendo em vista as alterações legislativas do artigo 8º, que no parágrafo 1º suprem aquele requisito da compatibilidade, já que o direito civil não tem a mesma finalidade do direito do trabalho, no parágrafo 2º, que limita o poder criativo dos tribunais, das súmulas, e no parágrafo 3º, que na análise das normas coletivas se limita, inclusive, a preceitos do direito civil do artigo, inclusive fazendo menção expressa ao artigo 104 do Código Civil. A minha pergunta é como é possível construir uma jurisprudência que vise, ainda assim, realizar o princípio protetor que norteia todo o direito do trabalho com essas alterações trazidas no artigo 8º? Olha, esse artigo 8º, assim, estou falando como acadêmica, é bizarro. Ele é bizarro. Agora, uma afronta praticamente literal ao artigo 5º. Eu sou péssima de inciso, enfim, mas que nega acesso à justiça, né? E nega a apreciação do judiciário. Não, gente, não pode, não dá. Esse daí é dos fáceis ainda. Eu acho que esse daí, embora tenha toda uma discussão, nossa, para mim é tão nítido, né, que é inconstitucional, eu vou afastar de plano isso daí. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Eu sou Rafaela. Eu queria perguntar à doutora como essa reforma trabalhista vai abarcar o serviço público. Vai ter alguma mudança nesse sentido, em relação à terceirização, em relação à negação de alguns direitos? Qual o seu nome mesmo? Rafaela. Rafaela, sua pergunta é muito interessante, porque, e assim, de novo, trazendo uma notícia, né? Porque os servidores públicos, assim, pensam, horas, isso diz respeito a seletistas, né? Só que não. Bom, primeiro porque, como você mesma pontuou, a terceirização é, sim, um grande desafio para o serviço público, né? E a expansão da terceirização fragiliza muito a categoria dos servidores públicos. E, de uma maneira geral, não há como... nós não vivemos em aquários, né? Tudo se comunica, né? Numa sociedade em que há precarização tão, assim, pelo menos pensada, né, de uma forma tão ampla das relações de trabalho, não tem como não respingar nos servidores, né, no serviço público. Seria uma visão muito, enfim, míope de realidade social, né? Sim, a questão da terceirização é um desafio muito grande. E o que está por trás da reforma trabalhista é o que mais me preocupa. Porque esse mesmo discurso de modernidade, flexibilização, então vamos acabar com os direitos dos trabalhadores, né? Esse direito protetor, vamos parar com isso, tem que ser todo mundo igual perante a lei, e eles que se resolvam, né? Por trás desse mesmo discurso está também um discurso de austeridade, né? E isso, a gente já teve a PEC do fim do mundo, né? Corte de gastos, corte no orçamento. Então, não tem como achar que é um fato isolado. Isso repercute para todos os lados. E atinge, sim, até porque essas práticas, veja, dessas jornadas, né? Jornadas que pode ser qualquer coisa agora, jornada, né? No serviço público, né? Se a pessoa não for estatutária e for submetida à CLT, né, vão tentar para aplicar também. Então, quer dizer, é complicado.
Atinge, sim. Direta ou indiretamente. Tá? Obrigada. Vamos encerrar, então? Bom, não sei se... Tá. Bom, quero agradecer imensamente a doutora Patrícia, maravilhosa palestra, maravilhoso tudo que ela disse, e ela, a disposição dela de vir aqui para realmente participar desse enfrentamento, né? O enfrentamento que nós vamos ter que fazer, porque a gente tem aí uma guerra, foi um desmonte, não é alguns direitos trabalhistas, desmonte é frontal, né? É a própria razão de surgimento do direito do trabalho, é isso que foi atacado. E um Estado social que sequer estava consolidado, né, doutora Patrícia? Bom, então, agradecer a presença. Quero avisar que a Coppola está aí na frente, demorou um pouco para chegar, infelizmente, mas está com um livro da doutora Patrícia Maeda, que acabou de ser lançado, A Era dos Zero Direitos. É bem sugestivo. Então, está aí, vocês vão ver, aí na saída, a obra para quem quiser e poder adquirir, né? Então, doutora Patrícia, muitíssimo obrigada, viu? Agradeço mesmo a sua presença. Bom, eu que agradeço o convite. Deixa eu só explicar uma coisa. Olha só, eu entrei no mestrado em 2013 e comecei a fazer uma pesquisa numa linha, né? E essa linha foi se revelando, assim, muito, muito interessante para mim, né? Porque, afinal de contas, direito, normalmente, ele é muito hermético, né? Fica meio separado da sociedade. É tudo um dever ser, tal. E eu não tive essa formação humanista que vocês têm aqui, né? Então, fui por uma linha. E aí, uma linha crítica, né? E aí, eu desenvolvi minha dissertação, que aborda a concepção de trabalho decente, a terceirização e o contrato zero hora, o Zero Hour Contract. Entreguei no começo de 2015, defendi no começo de 2016, isso, no começo de 2016, defendi no ano passado. Portanto, eu não tenho nada a ver com essa lei, tá? Embora eu trate de todos esses assuntos, é triste, porque eu pensava assim, ninguém vai ler isso daqui, né? Porque, nossa, é tanta tristeza, né? Não, isso daí é só teoricamente, vamos tratar disso teoricamente, né? No plano abstrato. Não, está tudo concretizado. Que tristeza que é. Mas deixa eu dizer que eu não tenho nada a ver com essa reforma trabalhista. Que, infelizmente, assim, é um movimento, né? É um movimento que já estava, né, em andamento e eu percebi na época, né? Muito embora muitos autores, enfim, estudiosos do direito do trabalho estivessem estudando outras, né, vertentes, outras possibilidades, até de avanço. Eu fui estudar por esse lado e, infelizmente, acertei. Droga. Enfim, tá? Não, é porque eu estou dizendo isso porque tem muitos autores que estão lançando livros sobre reforma trabalhista agora, e que, na verdade, estão por trás dela, né? Então, é diferente, tá? É outro lado. Bom, brincadeiras à parte, muito obrigada pela paciência de me ouvir até essa hora. Foi um grande prazer estar aqui. E, assim, adorei adorei a nossa troca. Enfim, as perguntas foram muito boas. E eu espero que vocês permaneçam assim, sabe? Reflexivos, críticos. Porque isso vai fazer muita diferença na atuação de todos vocês. Enfim, muito obrigada. Boa noite.